todos. Vou me autodescrever, né? Eu sou Micarla, uma mulher de pele parda, baixa estatura, cabelos abaixo do ombro, de cor castanha e olhos castanhos. Tenho a boca carnuda, nariz um pouco arredondado na ponta, visto uma blusa verde militar, atrás de mim é uma parede branca com uma prateleirazinha com alguns livros e no meio uma plantinha, e ao lado um quadrinho pendurado, né? O meu sinal de Libras, né? É a configuração da letra M, aqui, quando o rio fica marquinha, né? E vou apresentar agora o meu relato de experiência, né? Que tem por título Práticas de Comunicação Alternativa para um estudante com transtorno do espectro autista, né? A quantidade de slides são 3, né? Todos os slides eles vão ter fundo branco, com detalhe colorido na vertical e horizontal, né? E as logos da Prefeitura de Natal na parte superior, né? E da Genate também, vão aparecer em todos os slides. Então, esta experiência, ela aconteceu na Escola Municipal Professora Zeneide Gino de Moura, onde a comunicação, né, alternativa, ela foi utilizada na mediação pedagógica com o estudante com transtorno do espectro autista, no 2º ano do ensino fundamental, que frequentava o atendimento educacional especializado, com o objetivo de melhorar a comunicação dele, né, junto com os seus colegas, né, com os professores, com todos na escola. Pode passar. Então, nós sabemos, né, que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela garante aos estudantes com deficiência o acesso à permanência, à participação e aprendizagem no contexto escolar, né? Mas nós sabemos dos desafios que são grandes, né, dos desafios que os professores enfrentam justamente em criar estratégias que viabilizem a participação dos estudantes com deficiência, né? E que muitas dessas barreiras elas vão impactar na vida escolar desse estudante na escola, né? E uma das barreiras que foi observada no meu dia a dia, né, trabalhando na escola junto aos professores, foi justamente a barreira da comunicação, né? Da comunicação e da interação vivenciada, né, por esse estudante e por alguns outros na escola. E a dificuldade dos professores, eles não conseguirem desenvolver estratégias de comunicação junto aos estudantes com TEA, né, principalmente os estudantes não oralizados ou com a fala oral prejudicada, né? Então, surgiu a oportunidade de um projeto, de uma formação oferecido pela Universidade Federal, por título de Formação de Profissionais da Educação Especial na Perspectiva Colaborativa, né, que me fez vislumbrar formas alternativas de comunicação para estudantes com essas características, né? Como eu já citei, estudantes não oralizados, com dificuldade na comunicação. E aí eu passei, me matriculei e fiz o curso, né? Ainda estamos concluindo. Pode passar, né? E dentre os muitos conteúdos oferecidos, esse conteúdo, né, voltado para a comunicação alternativa foi um dos principais, né? Eu descobri que a comunicação alternativa, ela oferece possibilidades, né, para esses estudantes que não conseguem se comunicar oralmente, né? Então, o que é a comunicação alternativa, né? É uma área do conhecimento que ela possibilita a comunicação de pessoas com limitações na fala ou na escrita, né, na escrita de forma funcional. E segundo, sai um pouquinho, né, está em Zaporensko e Alencar. Mas eu vou continuar, né? Segundo os Aí um autores, pouquinho. né?
Professora, caiu aqui a conexão. Mas botar. quando colocar, eu vou continuando, está em Zaporensko e Alencar, que são os autores, né? Segundo esses autores, né, que eu citei, essa forma de comunicação, né, que usa imagens, né, como é uma comunicação alternativa, se propõe o uso de imagens, né, podem ser por meio de alguns recursos, que a gente vai ver daqui um pouquinho, quando voltar, né, que são os recursos que podem ser denominados recursos de baixa tecnologia, né, como o uso de pranchas, no slide anterior, de baixa tecnologia, como o uso de pranchas, que vocês vão ver aí na pastinha, como também de alta tecnologia, quando alguns recursos eles podem ser baixados, né, em tablets, por exemplo, né? E para a gente que é da escola, os mais acessíveis são os recursos de baixa tecnologia, né? E uma das formas encontradas, né, dentro da comunicação alternativa aumentativa foi justamente o uso do PEX adaptado junto a um estudante com TEA. Nós selecionamos um estudante, não tínhamos mais, mas selecionamos esse, né, pelas condições apresentadas por ele, não oralizado, né, e para a aplicação do PEX adaptado, eu me respaldei na pesquisa de Kátia Walter, né, que ela apresenta 5 fases do PEX adaptado, que foram justamente, chama-se adaptado porque surgiu a partir de um PEX original, que ela já vinha estudando, né, de Bond e Frost, que ele tinha 7 fases, mas ela adaptou e ficou com 5 fases, né? O PEX, ele é um sistema de comunicação justamente por troca de figuras, como eu já havia falado, né? E esse estudante, ele não falava, pode passar, né? E assim, o que ele queria, ele tentava pegar sozinho, né? Ou levava a pessoa até o item desejado. Justamente a forma de comunicação dele era levar a pessoa até o item desejado, né? Ou ir lá pegar. E quando não conseguia, chorava, ele se batia bastante, né? Então, nós passamos a fazer o planejamento dentro desse estudo de Kátia Walter, como vamos aplicar, né? Para desenvolver a aplicação, né, antes da gente aplicar, nós identificamos a demanda que era comum, né? A demanda apresentada pelos professores, pela família, e era justamente o que já foi até citado no início. A demanda era necessidade de melhorias na comunicação dele, né, com seus pares e na interação, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi listar quais eram os interesses dele para a gente poder trabalhar, né, com o PEX adaptado, aplicar o PEX adaptado, né? Então, organizamos o ambiente na sala do AEE, de forma natural, né, para que essa introdução acontecesse, né, essa forma natural, ela é uma proposta planejada dentro das condições do próprio estudante, é uma proposta que a gente já pensa, que a gente planeja, por isso que a gente chama ambiente natural, né? Então, no início, que foi a fase 1, né, a gente chama fase 1 do PEX adaptado. Então, no início foi explicado, né, oralmente, e de forma simples ao aluno, que ele estava diante de uma forma de se comunicar diferente, que era por meio da troca de figuras, e que ele, quando quisesse alguma coisa, ele poderia entregar a ficha, né? Conforme a orientação das leituras da professora Kátia Walter, a gente inicia conversando, dialogando, e foi assim que foi feito com este estudante, né? Então, diante disso, como a gente percebe, né, não sei se tem alguém que necessite de descrever, que eu não fiz a descrição, mas se tiver, pode até me dizer aqui. Nós temos as 3 imagens, né? O fundo branco e as 3 imagens. A primeira imagem, o estudante, ele está sentado e com uma ficha, né? A segunda imagem, nós temos um item preferido, que é o Pipos, porque a gente começa essa aplicação justamente com
a lista de interesses deles. E dos interesses era o PIPS, né? A bolinha de sabão, que a gente está vendo aqui na imagem também, né? Onde ele faz a troca, ele entrega a ficha da bolinha e recebe o item desejado, né? O jogo da pescaria também era algo que nós usamos muito, né? Com ele e fizemos esse trabalho. Então, na fase 1 do PEX adaptado, ele passou a realizar as suas solicitações, ele me entregava as fichas que inicialmente eram dispostas, como a gente está vendo aí, né, na imagem na mesa, e recebia o seu item desejado. Pode passar. E aí, depois de muitas tentativas, né, passamos para a fase 2 de PEX adaptados, fomos introduzindo, neste momento fomos introduzindo, antes as figuras eram soltas, dispostas sobre a mesa, uma a uma, né, aos poucos, e depois, como ele já estava bem adaptado, fomos para a fase 2 de PEX adaptado, né, introduzimos, então, a prancha de comunicação e o aumento de mais figuras ao seu repertório, certo? Bem como a introdução de um chaveirinho, né? Depois dele usar bastante a prancha, ele passou a usar um chaveiro, né? Para levar a diferentes ambientes que ele frequentava. Era em casa, ele levava para casa, teria que trazer para a escola e para a sala de aula, né? Nós estamos vendo aqui nesta fase, ele já está diante de várias figuras, que é o aumento de repertório, e novas palavrinhas que ele aprende, que é assim que a gente chama. Nós temos aqui na figura 2, né? Ele fazendo uma solicitação de uma pipoca Bocos, ele entrega e nós entregamos para ele, é o estímulo. E nós observamos na terceira imagem que ele já passa a se levantar e ir, né, a uma distância maior, onde nós estamos entregar a ficha para obter o item desejado. Nesse caso aí, o tablet também era um bom reforçador para esse trabalho, que ele gosta bastante, né? Podem passar, isso aí. Então, neste momento, quando ele estava já na fase 2 do PEX adaptado, né, que era o momento ideal, onde ele já estava usando umas figuras, e já fazendo esse uso com outras pessoas, nós realizamos a pequena formação com a professora, né, que também com a estagiária, ela transmitiu para a estagiária nesse dia, a professora da sala de aula comum, né, junto com a estagiária, que ela também recebeu esse material, e o pessoal da universidade também teve esse momento de sentar com a professora, eu fui também em outro momento sentar com a professora, e o pessoal da universidade também foi, né, e justamente para fazer essa orientação desse trabalho, de como está procedendo com esse aluno, né, para estimular, continuar o estímulo ao uso. E no slide anterior também tem a foto da família, porque a família também foi orientada, era uma família receptiva, que queria fazer esse trabalho, né, e aí a família foi orientada, né, o pessoal da UFRN fez um trabalho também junto, e eu também, junto com eles, a família, pode passar, né? E como foi que nós concluímos, Falta 2 né? minutos. Concluímos o ano com o aluno na fase 3 do PEX adaptado, né? Ele já estava na fase 3, que é quando ele é capaz de selecionar a figura que deseja, né? Solicitar algo e entregar a várias pessoas, e é o que tem acontecido em casa, na escola, pode passar. E nós destacamos, né, que os resultados foram de suma importância, né, nós vimos muitos avanços em relação, né, justamente a intervenção com o uso do PEX adaptado no ambiente escolar, ele foi viável, né, começando pela sala de recursos, expandindo para os outros ambientes, né, e para a casa do estudante, e permitiu o desenvolvimento de habilidades de comunicação de forma funcional, né, em diversos contextos, e melhorou, inclusive, a interação, mesmo que a gente perceba que foi um pouco, mas melhorou a interação com professores, colegas, família, pode passar. E, apesar da persistência ainda de alguns comportamentos agressivos, né, em algumas situações a gente percebe que houve uma redução, não foram eliminados, mas houve alguma redução, né,
desses episódios que sugere para o processo comunicativo que está se tornando mais eficiente, porque à medida que ele vai conseguindo se comunicar por meio das figuras, vai diminuindo, inclusive, esses comportamentos que às vezes ele não consegue dizer e chora, se bate na gente, né? Indicando, então, inclusive, que avanços na comunicação, né? Que os avanços na comunicação podem levar à diminuição desses comportamentos. Pode passar. E aqui, como eu já citei, né, os avanços em relação, nós percebemos os avanços, né, interação entre os pares, como a gente vê com um joguinho, com um colega, né, e também melhorias, né, junto aos professores, aos familiares, na interação, as solicitações que ele realiza, né, e o aumento, inclusive, das necessidades, né, de ir ao banheiro, água, e as considerações finais, né, a comunicação alternativa, ela pode melhorar, sim, as funcionalidades do estudante e ser estudada no sentido de buscar o seu uso para atingir as metas acadêmicas, potencializando a aprendizagem e promovendo a inclusão dos estudantes por meio de sua participação. Então, eu finalizo a minha apresentação e agradeço a todos.